Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Vamos fazer um vídeo aqui de filosofia para responder um conteúdo que é aspectos da filosofia dentro da história da filosofia, né? Dentro desse assunto nós vamos responder questões de SSA da segunda fase e aqui eu vou responder algumas poucas questões do SSA de 2017, apenas com relação ao assunto filosofia na história. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. SSA 2, 2017, enunciado, questão 40. Sobre filosofia e reflexão, considere o texto a seguir sobre a filosofia e a reflexão. Exprimir-se-á bem a ideia de que a filosofia é procura e não posse. Muito importante isso aqui. Definindo o trabalho filosófico como um trabalho de reflexão. O modelo de reflexão filosófica e, ao mesmo tempo, seu exemplo mais acessível é a ironia socrática. Ironia, essa palavra ironia vem de uma outra palavra do grego que significa perguntar. Então esses são dois aspectos muito importantes da filosofia que costumam cair no SSA. A filosofia é procura e não posse. Como assim? A filosofia não está preocupada mais com a resposta, e sim mais com a pergunta. Mas o que quer dizer isso, professor? O filósofo, ele é alguém, em teoria, que nunca se conforma com nenhum tipo de resposta. Qualquer resposta que é dada a ele, ele vai questionar e tentar tirar algo além daquela informação. Ele não se satisfaz com ditas verdades absolutas. Ele sempre questiona. Por isso, a gente pode dizer que a filosofia é reflexiva. O que é reflexiva? Você olha no espelho, a sua imagem vai e volta. Então, o que é um pensamento reflexivo? É um pensamento que repensa, requestiona tudo que ela tem. É refletir, é repensar, é questionar, é criticar constantemente o conhecimento. Então o aluno ele viu aqui a procura e não a posse, e a reflexão, e ele estudou ali filosofia e ele sabe do que se trata essas duas coisas. Com relação a esse tipo de informação, nós vamos tentar aqui responder o exercício, né? O autor acima enfatiza o exemplo sobre a filosofia e reflexão, ou seja, colocou como exemplo Sócrates, que tinha como um de seus métodos a ironia, que era uma forma de abordar a filosofia a partir de perguntas. Então vamos ver aqui. Vou começar com a letra B, para a gente poder analisar todas. A reflexão filosófica se inicia na consciência e na posse do saber? Não, a filosofia não é posse do saber. A filosofia é constante questionar. Não é o que a gente falou aqui? É procura e não posse. A filosofia é mais a pergunta do que a resposta. É mais a procura do que a posse do saber. Tranquilo? Então aqui está errado. A filosofia não é a posse do saber. Deixa eu marcar como errado aqui. A reflexão filosófica nos faz refletir ao ensinar sua opinião com certeza irrefutável. Não, a filosofia não afirma nada com certeza irrefutável. A filosofia questiona, critica tudo. Letra D. Na reflexão filosófica, Sócrates expressava sua opinião como verdadeira. Não. Sócrates nunca colocava o próprio conhecimento como uma verdade acima da verdade dos discípulos ou dos outros interlocutores. Ele sempre questionava e colocava questões em cima das próprias questões. Ao perguntar, Sócrates delimitava o modelo e a posse da sabedoria. Definia, né? Qual era a posse da sabedoria? De forma alguma. Sócrates, como exemplo máximo da filosofia, não tentava se colocar como aquele que possui o conhecimento e que estava lá para ensinar os outros, né? Quem fazia isso eram os sofistas, e Sócrates ele se interpunha a esse tipo de abordagem filosófica. No ato de interrogar os interlocutores, Sócrates expressava sua atitude de reflexão. Lembra do espelho? Sempre que é jogada uma imagem,
para o espelho joga essa imagem de novo para a gente, ela reflete a luz. O pensamento reflexivo é a mesma coisa. Sempre que alguém joga um conhecimento, o filósofo ele joga uma pergunta. E assim, a atitude filosófica é de mais de pergunta do que de resposta, ok? Então, essa aqui é a alternativa correta com relação ao pensamento filosófico. 42. Sobre a temática da filosofia na história. Analise o texto a seguir. Vamos ao texto de apoio. Há, pois, uma inseparável conexão entre filosofia e história da filosofia. A filosofia é histórica e sua história lhe pertence essencialmente. E, por outra parte, a história da filosofia não é uma mera informação erudita acerca das opiniões dos filósofos, senão que é a exposição verdadeira do conteúdo real da filosofia. É, pois, com todo rigor, filosofia. A filosofia não se esgota em nenhum de seus sistemas, senão que consiste na história efetiva de todos eles. Né? Então existe aí um debate sobre qual é a diferença de estudar filosofia para estudar história da filosofia. Né? Então o autor ele está colocando aí, né? Quando você estuda filosofia, quando você estuda a história da filosofia, você acaba estudando filosofia, e estudando filosofia, você acaba estudando a história da filosofia, e aí tem essa discussão, né, sobre a diferença. Assim, é correto afirmar na tradição histórica filosófica, então vamos procurar alguma informação que seja verdadeira aí, dentro da tradição histórica da filosofia. Vamos começar pela letra A. O racionalismo e o empirismo têm estritas relações com a solução integral do problema da vida na religião de forma alguma. O empirismo e o racionalismo são filosofia moderna. E a religião é uma ênfase o estudo que tem uma ênfase na religião é da filosofia medieval, né? Então, o racionalismo e o empirismo não são uma tentativa de solução dos problemas da religião. Erradíssimo. Letra B. Os naturalistas pré-socráticos se preocupavam exclusivamente com a subjetividade e a matéria religiosa. Aqui mesmo está dizendo, ó, lembra dos pré-socráticos, aquele pessoal que veio antes de Sócrates, eles eram naturalistas. Por que eles eram chamados naturalistas? Porque eles estudavam a natureza, o aspecto material da vida, as leis que regem e que estão fora do homem. Então, dizer que os naturalistas pré-socráticos estudavam a subjetividade, subjetividade é o caráter interno, é oposto ao objetivo, é o subjetivo, né? Então, os naturalistas pré-socráticos não estudavam a subjetividade e também não estavam interessados na matéria religiosa, que é algo que só vai acontecer na Idade Média, não é isso? Vamos aqui para a letra D. O período da filosofia moderna é conhecido por se preocupar com as verdades reveladas. Não, as verdades reveladas são aquelas que são ditas verdades reveladas por Deus, né? A razão humana não consegue alcançar algumas verdades, aí Deus revela essas verdades para os homens. Não, a filosofia moderna é uma filosofia cientificista. Ela é focada no racionalismo e no empirismo, na razão e na ciência experimental. Então, não, a filosofia moderna não está preocupada com verdades reveladas. Beleza, pessoalzinho? Letra E. O período medieval teve como preocupação central, a singularidade em relação ao sujeito do conhecimento. Será que o principal foco de interesse da filosofia medieval foi o sujeito que conhece ou o conhecimento? Erradíssimo. Estava preocupado com Deus estava preocupado com Deus e com o conhecimento revelado. Ô meu pai. Deus, tranquilo? Então o período medieval estava muito mais preocupado com Deus e não com o sujeito do conhecimento. Letra C. O famoso lema, conhece-te a ti mesmo e
Torna-te consciente da tua ignorância. Caracterizou o pensamento filosófico de Sócrates. Pronto. Com relação aos grandes ícones da história da filosofia, essa é a questão que está norteada aí por informações verdadeiras. Beleza, pessoal? 44. Sobre a consciência crítica, considere o texto a seguir. Então vamos lá. O homem é corda estendida entre o animal e o super-homem. Opa, super-homem, vai falar de quem? De Nietzsche. Uma corda sobre um abismo, perigosa travessia, perigoso caminhar, perigoso olhar para trás, perigoso tremer e parar. O que é de grande valor no homem é ele ser uma ponte e não um fim. O que se pode amar no homem é ele ser uma passagem e um acabamento. Eu só amo aqueles que sabem viver como que se extinguindo, porque são esses os que atravessam para o outro lado. Isso é Nietzsche no livro Assim Falou Zaratustra. Ok? O filósofo Nietzsche elucida sobre a consciência crítica e a filosofia que, então vamos falar de Nietzsche, do caráter crítico de Nietzsche. Vamos ver o que essa questão pode nos colocar aí para pensar. Vamos começar aqui pela letra E. Estamos buscando o que é correto sobre Nietzsche, né? O valor da natureza íntima do homem está na pura razão e não na vontade de viver. Não. Existe em Nietzsche um conceito chamado vontade de potência, né? Que ele é uma potencialidade humana, que é a energia de vontade de viver, né? E ela é mais forte do que o aspecto racional do ser humano, né? Então, o valor da natureza íntima do homem não está mais na razão do que na vontade, está mais na vontade do que na razão, beleza? Vamos aqui para a letra C. A virtude do homem está na superação do existir para alcançar a salvação. Não, Nietzsche não considerava um céu, um paraíso, um Deus que vai salvar a gente desse mundo, não. Ele queria tentar entender a vida como acontecimento real e concreto desse mundo. Então Nietzsche não considerava nada que fosse relacionado ao mundo transcendental, ao mundo além dessa realidade aqui. Letra D. O homem deve renunciar à vida e buscar o sentido do super-homem na transcendência. Não, Nietzsche não acha que nós devemos renunciar à vida, nós devemos abraçar a vida com todas as tragédias e problemas, seja lá o que a vida tem, nós devemos abraçar e assumir a vida como ela é, e não buscar respostas fora da realidade, num Deus ou num ser além dessa vida que nós conhecemos. Transcendência é uma palavra que é utilizada para dizer uma vida transcendente, ou mundo transcendente é um mundo além dessa nossa realidade. Então nós não devemos, para Nietzsche, renunciar a essa vida ou aos aspectos dessa vida, e nós não devemos buscar algo na transcendência, no além dessa vida. Essa alternativa está completamente errada. Letra E. A consciência crítica é a superação da vontade de viver? Não, Nietzsche dizia que a consciência crítica é você buscar e você assumir uma vontade de viver. Uma vontade, uma potencialidade forte no humano maior do que a razão. Já que o homem é o super-homem. Esse aqui é um conceito, né? Esse conceito de super-homem de Nietzsche vem muito antes da historinha em quadrinhos super-homem, mas ele veio com esse termo super-homem, e o super-homem é aquele que assume a sua vontade de viver e não busca verdades ou respostas fora da realidade em que nós estamos vivendo. Não é isso? Vamos ler então a letra B. A dimensão existencial tem importância. A dimensão existencial tem importância, ou seja, não a dimensão transcendental, que é além, mas a dimensão existencial, a concreta em que nós estamos.
A dimensão existencial tem importância e conduz à exaltação da vida e à superação do homem. Sim, quando nós não buscamos uma resposta em outra vida, quando nós assumimos e abraçamos esta vida como verdadeira, então nós passamos a exaltar essa vida como a vida verdadeira e a vida que nós devemos viver. E é a partir do momento que fazemos isso que nós superamos a nós mesmos e nos tornamos um homem completo e integral, e que Nietzsche chamou de o super-homem. Tranquilo? Falamos um pouco aí do pensamento de Nietzsche. Beleza, pessoal? Vamos aqui para a última questão desse vídeo. Sobre o pensamento filosófico, leia o texto a seguir. O existencialismo. Tá aqui. Vamos ler o texto de apoio. O homem apresenta-se como uma escolha a fazer. Muito bem. Antes do mais, ele é a sua existência no momento presente e está fora do determinismo natural. O homem não se define previamente a si próprio, mas em função de seu presente individual. Não há uma natureza humana que se lhe anteponha, mas é-lhe dada uma existência específica num dado momento. Ok? Ele está dizendo mais ou menos aí, esse é um texto do nosso amiguinho, querido Jean-Paul Sartre, de um livro que ele escreveu que é O Existencialismo é um Humanismo. Então o que ele está dizendo mais ou menos nesse... Vamos ler a alternativa que eu acho que a gente vai tocar em todo assunto que é necessário tocar para responder. Vamos lá. Com base no pensamento filosófico de Sartre, considera-se que... Vamos falar um pouco do pensamento de Sartre. Letra A. A essência da natureza humana precede a existência. Ou seja, ele está dizendo que a essência do homem precede a existência do homem. É isso que Sartre diz? Não. Ele diz exatamente o contrário. Preceder é vir antes. Então, essa frase está dizendo a essência do homem vem antes da existência? Não. Para Sartre, a existência vem antes da essência. Só uma pequena revisão. O que Sartre quer dizer com isso? O que é essência? São todas as características que tornam alguém esta pessoa. E o que é existir? Existir é estar presente aqui na realidade. Antes de eu nascer, eu não estava presente aqui nessa realidade. Quando eu nasci, eu passei a existir. Eu passei a estar presente aqui nessa realidade, né? Então, Sartre ele acredita assim, eu não nasço alguém bom ou mal. Eu primeiro nasço. Depois é que eu construo a minha essência. Eu não nasci bom ou mal. Porque se eu admitir que eu nasci mal, então todas as maldades que eu cometer, eu posso dar a desculpa, mas é porque eu nasci mal. E Sartre não aceita esses tipos de desculpa. Se você faz uma maldade, é porque você, depois que existiu, você criou uma essência má para você. Então é culpa sua ser mal, é culpa sua ser irresponsável, é culpa sua ser preguiçoso. Você não nasceu preguiçoso, você primeiro existiu, e depois você construiu a sua essência. Então, se hoje você é alguém que é irônico, é debochado, então isso não é culpa da sua mãe, ou de Deus, ou da sua escola, ou dos seus amigos que te fizeram debochado ou irônico. Isso é culpa sua, porque você primeiro existiu, depois você construiu a sua essência. Tranquilo, pessoal? Letra B. A natureza humana é um substituto da condição humana. Não. Sartre acredita que a natureza humana é a condição humana. No caso, o Sartre ele acredita que o ser humano não tem uma natureza humana. Porque assim, como a essência do homem só é construída depois que ele existe, então essa natureza não existe, porque ela é construída constantemente. Então assim, a natureza humana não substitui a condição humana. A condição humana é todas as situações que todo ser humano precisa passar. É o fato de ser um ser humano. Todos os problemas que estão colocados para todo mundo que se torna ser humano, né?
Então essa frase ela é meio estranha, não faz muito sentido para Sartre, né? Eu vou pular aqui para a letra D. O existencialismo dá primazia, ou seja, dá maior importância, dá foco ao determinismo natural. Erradíssimo. O que é determinismo? Determinismo é quando nós acreditamos que algo que não seja nós, o nosso livre-arbítrio ou a nossa condição, toma alguma decisão por nós. O nome disso é determinismo. Se, por exemplo, digamos que exista Deus e Deus diz assim: se você atravessar essa ponte, você vai morrer. Aí eu atravesso a ponte e morro. Por quê? Porque essa morte não dependeu de mim, dependeu de Deus, porque foi Deus que disse, foi um determinismo, né? Então, assim, se existe Deus e Deus sabe tudo, então as coisas já estão pré-definidas, as coisas já estão determinadas. E Sartre não acredita que as coisas já estão determinadas, porque ele diz assim: o homem tem liberdade. Para o homem ter liberdade, então não deve existir nada que determine o que o homem vai fazer, porque é o próprio homem que determina o que ele vai fazer. Então não existe determinismo natural na teoria de nenhum existencialista e na teoria de Sartre, em função do seu presente individual, não. O existencialismo não admite nenhuma forma de determinismo. O homem está fechado em si, sem ter escolha. Não, Sartre acredita que o homem é liberdade total. Então não podemos dizer que o homem não tem a escolha de fazer algo. Letra C. No homem, em sua inteireza, a existência vem antes da essência. Primeiro o ser existe e as escolhas dele determinam o que ele vai ser. Ou seja, o que o homem é única e exclusivamente culpa dele, seja para coisas boas, seja para coisas ruins. Isso é o existencialismo de Sartre. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Qualquer coisa é só me contatar. Tá aí. Respondemos o SSA de 2017 apenas com relação aos grandes ícones da história da filosofia e nos vemos na próxima.